Boa tarde, vamos dar início ao nosso curso de oratória. Na semana passada nós falamos sobre oratória, fizemos uma introdução sobre oratória e falamos sobre a postura. Qual o papel da postura do orador? Para que serve a postura? Vimos que a oratória é a arte de falar em público e do convencimento. Nesse segundo vídeo, nós iremos falar sobre inibição. Por que a timidez? Por que existem tantas pessoas tímidas? Existem dois tipos de timidez. Existe a timidez ocasional, existe a timidez crônica. A timidez ocasional, vamos assim chamar ela de ocasional, é aquela timidez que você, em determinado momento, está em um determinado local, não conhece nada ali, então você não vai, na linguagem popular, trocar os pés pelas mãos, nem vai adentrar em um recinto de qualquer jeito, sem conhecer. Então essa timidez, ou essa inibição, é até correta, porque você ali vai tomar ciência do recinto e até como autodefesa procurar entender para primeiro reagir ou para primeiro tomar qualquer decisão ou decisões. Você tem que conhecer o espaço que está. Vamos dizer que você, como exemplo, você apanha um táxi. Ou pede um táxi, ou sobe em um táxi. E o táxi já sabe o seu destino, porque automaticamente, como hoje existem os aplicativos, você já diz no aplicativo para onde vai. Não é preciso você trocar ideias com o motorista. Simplesmente usar a sua educação, bom dia, boa tarde ou boa noite. Existem pessoas que nem isso faz, de uma timidez tremenda. Não de uma timidez no momento, que é o que nós vamos ver também, a timidez crônica. Tanto a timidez momentânea, porque todos nós, sem exceções, somos tímidos. Vai depender do momento onde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo. Pega outro exemplo. Você vai na casa de uma pessoa a qual não conhece e é convidada. Para você ir em outro cômodo, ou em alguns cômodos da casa, você vai pedir, por favor, dê licença, eu posso. Você vai adentrar a casa como se ela fosse a sua casa. De imediato, você vai ser um pouco tímido, um pouco acanhado, até acanhado em determinadas posições, mesmo que o dono da casa lhe deixe livre, mas é normal. O que é normal? Não é normal quando você tem aí uma timidez crônica. Tanto a timidez ocasional, a timidez momentânea, a timidez do momento, a timidez do recinto, vai alterar o seu comportamento. Imagine você uma pessoa que é extremamente tímida. Ele vai se prejudicar para o resto da vida. Enquanto ele não entender que a timidez está o prejudicando, ele não vai andar diante da sociedade. Primeiro que o tímido a nível crônico, que tudo para ele é uma complicação. Tudo para ele é um susto. Tudo para ele não quer fazer. Não acha que é certo.
e pensa no que os outros vão pensar dele. É uma timidez que precisa de uma autoajuda. De onde vem essa timidez? Por que a pessoa é tão tímida a esse ponto? Aí, nesse momento, é importante pensar no histórico da infância desse cidadão, na história da adolescência desse cidadão, ou até mesmo um trauma na fase adulta. Pode sim, pode. Eu, quando estudava psicologia no curso superior, nós entendíamos nas doenças psicossomáticas que poderia virar uma doença patológica. Procuramos entender também, na minha época do curso de psicologia, que todos tímidos precisam de ajuda. Todos tímidos está relacionado geralmente com a sua infância, o castigo dos pais. O menino não faz isso, seu irmão é melhor, começa a etiquetar o outro filho, ou começa a etiquetar essa pessoa. Se fosse seu irmão, não faria desse jeito. Quer ver outra coisa? Os professores. Que bom, que ótimo, que a visão hoje não são professores, são educadores. Então, na verdade, a reforma mudou. Hoje nós vamos para uma sala de aula, mas com uma visão. Eu digo por mim, com meus alunos no curso superior, mas eu já ensinei na Fundação Bradesco, já ensinei no Senai de Areias, já ensinei em várias faculdades. E na faculdade que eu ensino, eu sempre paro e analiso. Eu não tenho na minha frente uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece de nada. Ele é até tímido para falar, ele é até tímido para ler, ele é até tímido para apresentar trabalho, mas ele não é um animal irracional. Ele pensa. Então, se ele tem alguma dificuldade, hoje os professores, os educadores, melhor dizer assim, já começam a ajudar aquelas pessoas. Eu mesmo ajudo. Na minha sala de aula, eu, professor Arlindo Santos, geralmente identifico, não no primeiro dia, mas no primeiro dia pelo sentar do aluno. Você já sabe se o aluno é tímido, se o aluno está passando por alguma situação ou não, porque você já vem de uma experiência. Eu sou professor desde a época de 90. Então, você quando olha para o aluno, automaticamente você sabe, você observa. Aí você começa a observar as expressões corporais. A aula da semana passada, postura. Você começa a avaliar as posturas dos alunos enquanto ele verbaliza a sua expressão verbal. A sua expressão verbal, mais a expressão corporal, lhe fala muita coisa. Você que já é educador há muitos anos, você que já é experiente. Mas eu falava que eu ajudo. Eu identifico na sala o que tem dificuldade para ler. Não porque não saiba. Né? Porque não saiba. Ele sabe sim. Ele está no curso superior. Às vezes são alunos com quinto, sexto período. E eu identifico. Então eu faço o seguinte, eu como educador. Eu digo o seguinte, olha, quem lê para mim, para que eu faça a verbalização após a leitura, eu darei um ponto no primeiro exercício, ou na primeira prova, como queira chamar, ou no exercício presencial, eu darei um ponto. Pasmem vocês, o tímido sempre diz que não.
Ele prefere perder um ponto. Se for o caso, prefere ficar reprovado. Mas ele não quer se expor na sala de aula. Aí eu, com a minha prerrogativa, faço um sorteio e cai o nome dele, porque eu já tinha feito chamada antes. Eu digo, é você a partir de agora. E para ajudá-lo, eu falo, olha, se você não for, eu posso até tirar meio ponto da sua prova. E ele começa a ler. E ele dá show, ou ela dá show. Eu já tive alunos e alunas, muitos com certeza vão assistir esse vídeo, e aqueles que cair a carapuça vai dizer, poxa, aconteceu comigo. E deu show. Leu, eu parava, explicava, porque eu tenho um sistema em sala de aula. Eu tanto faço seminário, vai buscar os alunos, para que eles participem, como também escrevo no quadro, entrego o material e peço leitura em sala de aula, para atingir a todos. O aluno que gosta que eu escreva no quadro, que é bem pouco, é bem raro estar escrevendo. O aluno que gosta da verbalização. O aluno que gosta que faça uma leitura em sala de aula e o professor começa a explicar. Eu faço sempre isso. Mas é aí na sala de aula que a gente percebe os tímidos, que precisam de ajuda. E por que essa timidez? Eu já falava. Às vezes, pelos pais, pelos professores. E quem é tímido, ele tem medo do público. Não que ele não saiba falar. Ele sabe sim falar. Às vezes fala muito bem, com uma dicção bonita. Mas ele começa a se ver no meio como uma pessoa incapaz. Ele começa a se ver diante do seu público, diante do seu auditório, diante de quem está a ouvi-lo, que todos ali estão contra ele, observando tudo: cabelo, braços, pernas, roupa. E ele começa a ficar nervoso. Aí é nessa hora que ele sabe que tem braço, mãos, e as mãos vão logo para o bolso. Então, nesse curso de oratória, ainda vou passar a dica para vocês como vai quebrar isso, como vai deixar isso de mão e vai trabalhar, e vai se apresentar e vai falar diante do público. Esse curso de oratória é justamente para que você acabe com isso. Você falando na frente de um público, seu público ou seus ouvintes que ali estão todos desarmados para você. Nenhum está armado. Não armado de arma que eu estou dizendo, armado de aquele palestrante que não sei o que tal. Eles pagaram ou não. Estão ali por livre e espontânea vontade. Porque o tema é interessante, porque ele já foi para a palestra desse palestrante em outro lugar, ou porque ele ouviu alguém falar sobre o palestrante. Então, gente, amigos e amigas, você é o líder diante do seu público. Você comanda seu público. Por isso o curso de oratória está te dando as condições, das ferramentas, para que você possa dizer
Eu posso falar em público. Eu sei falar em público. E o que é importante, sua timidez, sua inibição, começa a partir de 3 condições que eu vou te dar agora. Começa a partir de 3 condições que eu irei te dar agora. Anote, preste atenção e pense. Pense no que eu vou dizer. Se você vai participar, de um discurso, você não foi pego de improviso. Então você tem tempo. Primeiro, preparar seu material. No último vídeo, o primeiro vídeo o qual eu coloquei no canal, eu dizia que procure seu diferencial. Procure seu diferencial. Não seja comum, seja diferente. Então, quando alguém diz assim, Arlindo, eu gostaria que você estivesse no dia no congresso e que você vai ser o primeiro palestrante a adentrar, ou segundo, terceiro ou último vai fechar o congresso. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Eu fui chamado, eu fui escolhido para me apresentar, para fechar um congresso, como eu já fui, fechar uma palestra de um congresso. Isso é importante. Então a primeira dica que eu estou te dando, prepare seu trabalho. Segunda dica, preparou seu trabalho. É você que vai apresentar, não é ninguém. Segunda dica, pegue seu trabalho. Por mais que você escreva bem, olha lá, por mais que você escreva bem, não existe escrever bem. Existe reescrever bem. Eu já vi grandes escritores dizer que comecei meu livro, quase não termino, porque toda vez que eu lia, eu percebia que precisava eu reescrever. Então dei um basta e passei para frente. Então você faz um trabalho para seu discurso. A segunda dica é, procure alguém. Procure alguém que é professor da língua portuguesa, se o trabalho for da nossa língua. Procure um professor da língua portuguesa, professor de português, porém, que esse professor esteja atualizado. E mande ele não reescrever, não estou falando em reescrever seu texto, mas eu estou dizendo que ele veja toda a parte gramatical. Você não é professor de português. No mestrado a gente faz isso. No doutorado também. Temos um professor nas grandes empresas de telejornais, seja ele um telejornal, seja jornal escrito, tem um redator. Então não é vergonha. Você preparou o seu trabalho, procurou um professor, você vai pagar por página, por lauda. Cada lauda que ele vai ler e acertar, consertar ou não a parte gramatical, colocar dentro da nossa linguagem, ele vai cobrar. Mas aí você tem, primeiro, fez o trabalho, reescreveu o seu trabalho, entregou o seu trabalho a um professor da língua portuguesa totalmente atualizado. Bom, você já tem aí 2 pontos. 2 pontos que você, de observação. Terceiro ponto. Terceiro. Pratique seu trabalho.
20, 30, 40 vezes, quanto for necessário. Cada vez que você lê, você está melhorando sua dicção, você está melhorando seu pensamento com relação ao seu trabalho na apresentação. Outra coisa fundamental que está dentro da prática, que está dentro de você, da praticidade do seu trabalho. Leia para alguém. Diga assim para seu pai, sua mãe, seus irmãos, aquele que você talvez confie, ou que você não confia, bota na sua frente e fala assim: olha, eu vou ler. E você acompanha. Vê se está legal. Vê se eu estou bem. E você aí começa a ler. No primeiro momento você vai ler. Segundo momento, na sua prática, você não vai ler. Você vai discursar para alguém da família, ou não, sem precisar de estar olhando o seu trabalho. Se você tem, foi você que preparou o trabalho. Foi você que preparou o trabalho. Você pediu a um professor, ou pagou a um professor da língua portuguesa, professor de português, de letras, para que ele fizesse a parte gramatical do teu trabalho. Ora, terceiro, ou terceira, você está praticando. Está lendo, está relendo. Guarde seu trabalho na mente. Guarde seu trabalho na mente. Ou seu trabalho em tópicos por escrito. Amigos e amigas, você vai dar show. Agora, se você quiser apresentar um discurso sem se preparar, você pode ser a pessoa mais comunicativa. Não vai dar certo. Se você quer apresentar um trabalho, principalmente no público, num auditório, muita gente, sem preparo e sem um curso, a arte de falar em público, oratória, provavelmente, possivelmente, não vai dar certo. Agora, depois de você entender o que é oratória e estudar postura, e agora inibição, timidez, você vai começar a se preparar para dar show. Não existe ninguém perfeito. As maiores dificuldades do ser humano é achar ou pensar o que os outros pensam dele. Se você começar a quebrar isso, se você usar as técnicas da oratória, as quais você vai aprender nesse curso, você vai dar show. Fundamental. Todos que ali estão querem você na frente falando, não eles. Eles vão te aplaudir, eles vão agradecer, eles vão dizer que você é bom, porque eles preferem você. É uma honra, uma satisfação, é ser um líder na hora que você está numa tribuna. Ora, e se você estiver na tribuna, com todos os aspectos da oratória, sua tonalidade de voz, sua pausa,
sua entrada na hora certa das palavras. Eu prometo a você, por experiência, que onde você estiver, as pessoas irão pagar para te escutar. Foi feita uma pesquisa em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, que a comunicação se dá 55%, 55% é expressão corporal, 38% é expressão verbal e 7% é o conteúdo, ou seja, o trabalho. Essa pesquisa foi em 1996. Está em livros, está em revistas, às vezes sai em telejornais. Então, você quando vai analisar, você vê o quanto é importante a expressão corporal. Se uma pessoa, já falava no primeiro vídeo, se uma pessoa usa só a fala, sem expressão, provavelmente os participantes irão sair do auditório porque está faltando a expressão corporal. Olha como é importante essa expressão corporal. E quando você tem os aspectos, como falar em público, e tem todas essas expressões corporal, você vai dar show. É isso que estou nesse curso passando para você. No curso presencial eu trabalho muito postura com os alunos. Ele se desloca na sala, ele para, ele anda, ele aponta, etc. Tal. Vocês vão perceber aqui, quando eu for fazer a abertura do discurso, a sua apresentação, o tratamento, senhora, senhorita, quem entra primeiro, se é a senhora, se é a senhorita, se é o senhor, se tem um prefeito, um vereador, um tenente, um sargento, um presidente da república e um presidente do STF. Então, tudo isso são tratamentos que eu irei passar aqui ao longo dos nossos cursos. O orador, quando ele é experiente, ele usa a adrenalina a seu favor. Ele não deixou de ter medo, não. Ele tem medo, sim. Mas ele usa aquele calor, adrenalina ali no momento, a seu favor. É isso que eu quero que vocês aprendam. É usar essa adrenalina a seu favor. Além do como eu posso usar essa adrenalina a meu favor? Primeiro, ter medo. Não ter medo. Primeiro, não ter medo. Enfrente o desconhecido, porém com cautela. Se você se acovardar diante do desconhecido, você será vencido. Se você procurar entender quem é esse desconhecido para você, que lhe deixa com timidez, que lhe deixa com medo, que lhe deixa com inibição. Você procurar entender de onde ele veio, como ele surgiu, por que ele surgiu. Você começa a quebrar isso. E tem uma frase que eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras. Você não é assim. Você se fez assim. E acreditar 50% que você muda, já andou 50% do caminho. O resto, ou os outros 50%, é batalhar. É procurar o desconhecido para vencer, ser um vencedor. Não sei de quem é essa frase. É do autor desconhecido, para mim. Não é minha. Então, o orador experiente, ele usa isso a favor do seu público. Ele está ali, tremendo na base, como se diz, mas ele não deixa transparecer, porque ele tem toda a técnica. Ele sabe o quanto o público é importante, ele usa as técnicas da oratória.
Se você não dizer que está nervoso, seu público nunca, hipótese nenhuma, vai saber. A não ser que você diga. Quando eu for falar sobre apresentação, eu vou dizer como você inicia sua palestra, seu discurso. Tenha cuidado, sua voz é sua identidade. Quem escuta sua voz pela primeira vez, até por telefone, dias seguintes, quando você falar alô, quem é? Quem está do outro vai dizer automaticamente, é fulano, é? Não é fulano, mas a voz é parecida. Sua voz é sua identidade. Sua voz é sua marca. Sua voz é seu marketing. Então comece a prestar atenção a tudo isso. Sua tonalidade de voz. Fala rápido demais. Tem gente que diz, não, eu falo rápido porque eu sou assim, eu penso rápido. Sim, e quem não pensa? E quem fala baixo? Quem fala pensando? É porque não pensa, é? Não falei isso não. Eu estou dizendo que eu falo rápido porque eu penso rápido. Não é verdade isso. Não é verdade. Você quer falar com ênfase? Todas as palavras, ela tem uma sílaba atômica. Quem lembra o que é uma sílaba atômica? Todas as palavras têm. Procure a sílaba atômica de cada palavra. Pronuncie as palavras chamando essa sílaba atômica. Você já vai controlar sua voz. Não diga que sua voz é rápida, porque você pensa rápido. Senão você vai dizer que às vezes alguém fala baixo, não fala rápido, porque pensa pouco. E não é verdade isso. Mais um ponto que vocês começam a aprender. Tudo é praticidade, prática. E às vezes a pessoa não tem um certo controle, que fala 3, 4 vezes e você fica, você falou o que mesmo? Você falou o que mesmo? Para se tornar um palestrante, para discursar diante do público, ele tem que ter uma dicção com pausa, na hora certa, com intensidade na voz. Isso nós vamos ver nesse curso. O que eu quero hoje é que você entenda de onde veio sua timidez, como quebrar sua timidez. Você é tão tímido que não fala? Dê um bom dia, dê um oi. Ora, se você, eu já disse nesse vídeo, se você não dizer quem é, ninguém te compra. Não adianta ser o melhor sem que o meio saiba que você é o melhor. Olha que dica. Não estou dizendo por aí que você vai sair falando oi com todo mundo. Não é isso não. Eu acredito que você tem um amigo ou conhece alguém que você está em qualquer recinto, você sozinho ou mais pessoas, e essa pessoa chega, dá um bom dia que estremece a sala. Isso não é ser educado. O educado chega, dá um bom dia normal, que atinge todo mundo, ou fala com gestos, como eu já expliquei para vocês no áudio anterior. Ou simplesmente, bom dia, vamos trabalhar em alguns vídeos, ou no vídeo para frente, sobre tratamento. Mas hoje fica assim.
Fosse. Procure entender de onde vem seu medo. Sua voz é sua identidade. Sua comunicação vai fazer você chegar em lugares que você nem imagina. Ou você nem imaginam e você nem imagina. Então você tem que sair dessa gaiola e não ter medo de falar e não pensar que as pessoas querem te prejudicar. Não, todos que ali estão por livre e espontânea vontade, que pagaram ou que não pagaram, estão ali porque querem e querem te escutar. Falar bem significa dizer que você precisa melhorar a cada instante e a cada momento. Eu fico por aqui e o próximo vídeo nós teremos um novo assunto. Arlindo Santos, fica a dica. Medite sempre para o bem. Se você pensa que sabe ou pensa que não sabe, de todo jeito você está certo. Henry Ford. Hoje eu deixo vocês com o autor desconhecido. Você não é assim. Você se fez assim. E andar 50%, você já andou 50% do caminho. Você está aqui me escutando, que você precisa e você quer melhorar. E você vai melhorar. Até mais, até a próxima. Mas antes de terminar, eu quero agradecer a Dr. Alper, a loja Alper, em Piedade. Eu tive lá para um tratamento nos pés, fui muito bem recebido por toda a equipe que é especializada, principalmente nos pés dos diabéticos. Eles tiram calo, seco, etc. Tal, unha cravada, eu acho que a palavra é essa, descravada, ou descrava a unha. E além de tudo, cuida dos pés dos diabéticos. Alper Piedade, sobre o comando de Maria Aparecida. E toda a equipe é especializada. Obrigado pelo atendimento e a cortesia com Arlindo Santos.